Eu não sabia, Senhor, que tu eras tão maravilhoso. Se entregou pelo mundo todo, morrendo em uma cruz. Verteu o seu sangue, sangue puro, sangue santo, sangue maravilhoso. Se não fosse esse sangue, só Ele pode redimir e resgatar pecadores. Ninguém jamais passou por tanta dor assim. O preço da redenção foi o sangue carmesim. Todas as riquezas do mundo, o dólar americano, o real brasileiro, o iene japonês, não poderia pagar nem a metade do que ele fez. Se não fosse esse amor, eu não estaria aqui. Estava perdido por aí, caído no caminho, à beira do precipício, sujeito a toda e qualquer atuação do maligno. Ninguém jamais passou por tanta dor assim. O preço da redenção foi o sangue carmesim. Não posso entender, ele estava no céu, cheio de majestade, glória e honra, poder e força. Renunciou a tudo pela raça humana. Só posso lhe dizer, muito obrigado, Senhor, pelo infinito amor. Toda canção, melodia, não expressaria minha gratidão. Eu não sabia, Senhor, que tu eras tão maravilhoso. Se entregou pelo mundo todo, morrendo em uma... Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita da doutora Maíra Ladeia Curti. Maíra é nutricionista, formada pela USP e atua com aconselhamento nutricional para grupos e também para indivíduos. E por certo que você que está assistindo, é muito interessante, intrigante esse assunto. E se você tiver alguma dúvida e precisar de informações, entre em contato conosco através do e-mail programa.abc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 1700, que sempre terá alguém aqui para te dar uma direção. E agora nós estamos nos direcionando com a grande experiência da doutora Maíra. E vamos continuar falando sobre aquilo que a nossa companheira da plateia fez agora. Fez uma pergunta muito boa em relação à própria filha, que come muito pouco, está muito abaixo do peso. E eu perguntei à doutora Maíra até onde isso pode chegar num quadro de bulimia ou mesmo anorexia. Mas a doutora Maíra vai continuar. Então, a diferença de anorexia e bulimia é que o bulímico, ele come e depois ele vomita, né? E o anoréxico não, ele come bem pouquinho e às vezes fica longos períodos em jejum, tá? E esse tipo de paciente, quando ele chega para nós, ele chega muito debilitado, né? Porque ele não tem aqueles nutrientes, aquelas vitaminas, os minerais necessários para a sobrevivência dele, né? Então, no caso, é bem comum, é bem mais comum entre as mulheres, né? E elas, como eu disse, né, para a senhora da plateia, muitas vezes já não menstruam, né? Sofrem de quedas de cabelo, problemas na pele, unhas, né? Chegam bem debilitadas, né? E muitas vezes tendo que ser já internadas, né? Fazer um tratamento na internação, porque o quadro já está bem avançado, né? Nesse tipo de transtorno, a pessoa tem uma distorção da imagem corporal dela. Então, ela se olha no espelho e se vê obesa, mas na verdade ela está bem abaixo do peso, né? Praticamente já assim, tendo que ser realmente internada para receber alimentação através da veia, né? Através de sonda,
porque o estado dela realmente, o estado das pessoas que sofrem desses transtornos realmente fica muito debilitado. Assim, você já ouviu dizer algum caso de pessoas que tiveram... Por exemplo, eu tive uma paciente, garotinha, jovem, que ainda ia questão de 12, 13 anos, mais ou menos na adolescência, estudava, aquela coisa de tirar a ação do sarro mesmo, né? Aquela coisa de grupos, de ficar tirando, e a menina, que ela até não era gorda, de hipótese alguma, mas um pouquinho acima, acredito, daquele peso, um rosto muito bonito, e ela parou de comer. E, de repente, não quis mais comer, trouxeram para o consultório, mas a gente percebeu que ela não estava reagindo, encaminhamos para o Hospital das Clínicas, ela fez um tratamento durante muito tempo, ela foi, mas há pouco tempo, isso já faz muitos anos, eu tive contato com um familiar. Até hoje essa menina tem problemas. Então, por não ser a nossa área de tratar casos assim, eu não sei se você até onde teve experiências, que tem elementos, uma carga genética ou alguma coisa tão forte para bater a pessoa que ela não tem esse ânimo para voltar a ter uma vida mais feliz. Você já ouviu casos assim? Eu conheço casos de pré-adolescentes, né, garotas de 10 anos, né, que já fazem uma série de restrições alimentares, né, então não come uma série de coisas, come algumas coisas, assim, simplesmente baseado, não se baseando no fato de gostar ou não, mas se baseando no fato de engordar ou não, né? Então, já garotas muito novas passando por isso. Eu tenho, assim, como opinião, né, minha pessoal, que a sociedade, a mídia, ela impõe cada vez valores mais impossíveis de serem alcançados, né? Tem uma pesquisa recente que mostrou que se você perguntar para 10 mulheres na rua, né, você está satisfeita com seu peso? 9 vão falar que não. E sendo que dessas 10, todas têm o peso normal, né? Dentro do esperado, dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, sempre as mulheres estão insatisfeitas, né? E essa insatisfação, ela gera realmente os transtornos alimentares, né? Principalmente, acomete mais as mulheres realmente que são obesas, né? Então, elas começam a lançar mão de fatores como provocar o vômito após se alimentar, né? Fazer dietas muito restritas, então, tomar só líquido por uma semana, né? Esse tipo de coisa. Que já foi muitas vezes comprovado que não são efetivos, né? Então, assim, não funciona, né? O que é efetivo para a perda de peso é a reeducação alimentar, né? Como eu já disse. Então, fazer pequenas mudanças que você possa continuar para o resto da vida. Alimentos os mais naturais possíveis, né? Evitar os alimentos industrializados, as frituras, né? E partir mesmo para vegetais, legumes, frutas, né? Isso sim é um padrão mais saudável, né? E que a pessoa vai conseguir manter esse peso que ela perdeu, né? Pro resto da vida. Uma vez que você é conselheira de grupos, o que com certeza prevalece mulheres, mas sim, em relação de mulheres e homens, qual seria o percentual dentro desse grupo você ter homens? Sim. Como eu atuo também em postos de saúde, né, ligado ao SUS, alguns grupos a gente chega a ter assim, uma porcentagem meio que parecida de homens e mulheres, mas na grande maioria, realmente assim, 70% são mulheres. Os homens têm mudado, né, essa característica de realmente, assim, de não se cuidar muito, né, de não procurar ajuda, né. E tem uma idade? A idade média, assim, é muito variada, né, a gente acaba fazendo grupos de acordo com a faixa etária também, porque a realidade de um adolescente, um jovem adulto, é diferente de uma pessoa que já trabalha, que já é um pai de família, né, uma mãe de família. Mas a idade, assim, é bem variada, desde adolescentes até idosos. A gente tem pessoas que
querem se alimentar melhor, que procuram, né, ajuda lá nos postos de saúde. Mas isso, eu não sabia que os postos oferecem esse trabalho. Sim, é um outro grupo, outro, quer dizer assim, um outro posto de saúde que tem esse tipo de grupos de ajuda? É que eu tenho o privilégio, né, de participar de um grupo de estudos dentro da Faculdade de Saúde Pública da USP, e que tem um posto de saúde ao lado da faculdade, e esse posto de saúde é um posto de saúde escola. Então, tem nutricionistas, estudantes de nutrição e vários projetos que são feitos na universidade, a gente acaba oferecendo para as pessoas dos postos de saúde. Porém, hoje em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu posso dizer que as nutricionistas, né, o serviço de nutrição tem crescido, tá? Tem cada vez em mais postos de saúde nutricionista. A prefeitura tem feito convênios também com faculdades particulares, né, para que a faculdade venha fazer um trabalho com estagiários, com estudantes, também nos postos de saúde. Realmente, porque quando você disse que esses transtornos acaba recorrendo a profissionais e ter esse grupo multidisciplinar, sem sombra de dúvidas, porque às vezes a gente pega uma pessoa, uma jovem muito depressiva, e no caso, tudo bem, a terapia comportamental auxilia, mas nesse momento nada melhor que a nutricionista, porque a gente pode passar que ela tem que ter uma reeducação, tá? Mas e quem vai dar essa reeducação? No caso, a nutricionista, porque não é nem o convencimento que você vai ter que atuar para tirar essa pessoa daquela cultura errada, do esbelto, do belo. Você tem que provar com A mais B, como você está colocando, alimentos que vão deixá-la bem, vai emagrecer, com certeza, vai ser eficaz. Sim. Então, vocês atuam num grupo multidisciplinar na faculdade? No meu grupo em especial, a professora responsável é a doutora Sandra Vívolo. Nós temos uma psicóloga, nós temos nutricionista, educador físico também, né, auxiliando na parte de exercícios. Então, como, né, fazer exercícios, a psicóloga, né, que é um trabalho assim essencial, né, nesses casos, principalmente nos casos de compulsão alimentar, de transtornos alimentares, porque tem que ser tratada a causa disso, né? Não adianta a pessoa saber, olha, alface é bom, né? Alface tem poucas calorias. Se ela tiver um comportamento compulsivo, uma tendência à compulsividade, ela vai ser compulsiva por alface, né? Então, o tratamento é sempre em conjunto. A nutricionista aconselhando, principalmente organizando um plano alimentar, um cardápio para essa pessoa, porque muitas vezes ela fica perdida, né? Então o que eu como? Né? Então, organizar esse cardápio, orientar... Acompanhar o peso. Oi? Acompanhando o peso. Isso, acompanhar a perda de peso, acompanhar as medidas, né? A diminuição de cintura, por exemplo. Isso acaba reforçando o novo comportamento. Isso, auxilia, né? Animando, né, a pessoa a continuar. Maravilha. Eu ia fazer uma pergunta em relação... você estava falando, eu estava pensando, por exemplo, numa academia, não é? A gente vê muito mais homens do que mulheres ou está de igual para igual? Olha, eu acho que hoje em dia tá bem parecido, né? As mulheres querem emagrecer e os homens querem ficar musculosos, né? Eu acho que na academia eles têm esses objetivos diferentes, né? Facilita, por exemplo, numa terapia comportamental, mudar esse foco da obsessão, ou melhor, da compulsão. A pessoa tem compulsão para comer e vocês sugerem uma academia e ela acaba exagerando nos treinos e desfocando. Eu não como, então, para emagrecer, eu vou fazer muita academia. Isso ocorre? Sim. Muitas vezes o objeto da compulsão, ele só muda, né? É comum quando a pessoa não faz um tratamento psicológico, né? Não procura um grupo de autoajuda, simplesmente ela tenta resolver sozinha. Então, nesses casos, ela não consegue, então ela somente muda o foco. Então, eu paro de comer muito mais
vou fazer muito exercício. Vou malhar. Ou então paro de comer muito, mas vou fumar.